Foi um discurso bastante robusto, que passou por todas as pautas mais importantes. Mostra um líder extremamente bem preparado, bem informado sobre as questões que a gente tem que trazer, levar para essas mesas de debate. Falou sobre crise de abastecimento de comida, desigualdade, falou sobre as guerras, cobrou que os acordos saiam do papel, colocou os mais vulneráveis ali dentro dessa questão e falou que o Brasil está pronto para fazer alianças para que o mundo seja mais justo. Uma coisa que contrasta muito com as falas do ainda presidente Bolsonaro, quando falava sobre essas questões do clima, que a gente sabe que não é um assunto do qual ele gosta, ele sempre tratou, colocava o país como se fosse protagonista, e o Brasil sempre foi, mas deixou de ser nesses 4 anos, mas tratava todos os outros países como inimigos, como se quisessem roubar todas as riquezas naturais que o Brasil tem, sem se importar, enfim, com as consequências disso. Agora, ele coloca o Brasil como protagonista, né, durante o discurso todo dele, nas questões, principalmente nas questões da preservação da natureza, mas ele fala também dessa necessidade da cooperação entre os países. E isso é muito importante, isso abre portas. De fato, quando ele fala o Brasil está de volta, o Brasil está aqui para conversar, o Brasil está aqui para sentar a essa grande mesa, né, que é o mundo e para conversar. Ele fala da necessidade sobre essa pacificação do país, que a partir de agora somos um país só, mas também desse entendimento que o mundo é um mundo só e que, portanto, precisamos todos conversar para cuidar das mazelas que estão aí no mundo. Teve alguma importância os BRICS nessa COP? Teve alguma participação importante? E há possibilidade de algum financiamento vir daí? Olha, excelente pergunta, Thales. A gente está, na verdade, uma COP não ocorre isolada, né? Ela ocorre com todas as dinâmicas internacionais. E a gente está vivendo uma guerra na Ucrânia e Rússia. Então, Rússia, que sempre foi um ator que mobilizou, nessa COP também continua discutindo, contudo, com todo o contexto da guerra da Ucrânia, que inclusive impediu essa exportação de gás, né, para a União Europeia. Então, toda a discussão de negociação climática aqui na COP já tem esse contexto global de guerra na Ucrânia, que impediu a exportação de gás para a União Europeia, que está pressionada a utilizar outras fontes, inclusive alguns países falando de retomada de carvão, que é inadmissível. A gente está também tendo a Índia com uma força expressiva, né? Não só a Índia, mas o Paquistão também, que há 2 anos, ano passado, se não me engano, sofreu um evento climático extremo de alagamento. 1/3 do país ficou embaixo d'água. Então, sim, nós temos, os BRICS têm olhado, porque são países com muita população e que acabam sofrendo mais. Agora, a retomada de uma liderança que o Brasil tem também, fez um papel muito grande, não só para a criação, mas também para a liderança dos BRICS, é também uma esperança que esse grupo volte. Agora, o que a gente está enfrentando aqui é uma velha disputa entre países ricos, países pobres, norte global e sul global. O que a gente espera é que o Lula voltando com força, como ele prometeu agora no discurso, esse jogo seja reequilibrado e os países mais pobres possam retomar um assento de prestígio, de demanda por financiamento climático, para a gente poder fazer projetos de resiliência das nossas cidades, das nossas plantações, e proteger os mais vulneráveis, especialmente crianças. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? O Lula vindo, ele vai juntar a pauta da desigualdade e justiça com o clima, criando o que a gente quer, que é a justiça climática. Me chamou muito a atenção essa questão que o Pedro falou, da questão de perda de danos, porque é uma questão que está sendo central na COP, nessa COP, e é uma questão inovadora, ou seja, os países ricos têm que pagar algum tipo de indenização aos países pobres que sofrem. O Lula citou os números, está nos países ricos. O grande gasto de oxigênio do mundo, eles mais colocam gás carbônico no mundo, e os países pobres, que menos poluem, são os que mais sofrem com essa poluição provocada pelos outros. Então,
tem que haver aí uma espécie de indenização para que esses países pobres possam ter políticas de resistência à poluição, etc. E tal. Então, isso é uma das questões fundamentais. A outra, o Lula está acenando a política externa brasileira, que vai ser uma política externa novamente voltada para se entender, sem desprezar, se entendendo com os países ricos. Ele falou até que vai ter o G20, vai presidir a próxima edição do G20, que o Brasil preside, etc., embora voltado ao bom entendimento com os países ricos, com os Estados Unidos, China, etc., vai ter um olhar especial para a América Latina, que o Bolsonaro parecia ter até raiva da América Latina, botou tudo na questão ideológica, para a América Latina e para os países mais pobres, para a África. Essa política externa vai ser voltada de novo para esses países, no sentido de que você ganha, o Brasil ganha ao negociar, ao difundir tecnologia e cultura para esses países. Os Estados Unidos, eu me lembro que um ex-ministro da Indústria e Comércio brasileiro me disse o seguinte: Tales, a indústria cinematográfica americana fica o tempo inteiro em cima da gente. Por quê? Porque junto com a cultura vem o dinheiro, vem ganho financeiro. Os Estados Unidos investem fortunas na indústria cinematográfica porque eles estão difundindo cultura. E, ao difundir cultura, eles trazem mais dinheiro para o país. O Brasil tem essa possibilidade junto à África, junto à América Latina, e ele tem que aproveitar isso. Isso qualquer estudioso de política internacional sabe disso. Então, eu acho que isso daí também é muito importante. E eu acho que foi um discurso que vai marcar historicamente a volta do Brasil ao cenário mundial, especialmente na questão climática, convidando para uma próxima edição da COP na Amazônia, que também é fundamental, vai ser marcante, como foi marcante a primeira COP do Collor, no Rio de Janeiro. A próprio Collor tem uma marca do governo dele, foi trazer a COP para o Brasil. Uau.